Ok, nós semana passada iniciamos uma série na Carta aos Hebreus, especialmente no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Nós estamos tratando sobre fé e essa série nós temos dado o nome de Fé versus Fobia. Então, nós estamos revendo vários aspectos da fé através desse texto e hoje nós vamos falar sobre adoração. Nós vamos focar num versículo só, o verso de número 4. Então, Hebreus capítulo 11, verso de número 4. Semana passada nós vimos os 3 primeiros versículos. E nós vimos ali a base, então, da fé. Nós reavaliamos a nossa fé. E hoje eu convido para reavaliar a nossa adoração. Então, nós vamos focar a nossa atenção em Hebreus capítulo 11, verso 4. Bom, hoje a gente tem uma facilidade que alguns anos atrás nós não tínhamos, né? O acesso à internet fez com que a gente pudesse checar outras fontes de informação, né? Antes nós tínhamos os livros ali e a gente tinha que acreditar porque afinal estava no livro. E depois, com o passar do tempo, a gente percebe que muita coisa que estava registrada em livros não correspondia exatamente com a realidade. Então, hoje a gente tem uma facilidade de checar outras fontes para rever algumas coisas, rever alguns aspectos. E nós somos surpreendidos quando revemos algumas questões do dia a dia, no mundo atual. Isso também é verdade quando se trata da adoração. Quando nós checamos a adoração, nós podemos imaginar que uma forma, um tipo de adoração é a adoração correta, é aquilo que é passado para nós, é aquilo que é daquele jeito. Mas a Bíblia nos convida a rever alguns pontos. E a Bíblia nos desafia a rever a nossa adoração. E este é o desafio para nós essa noite também. Você deve se lembrar que quando Jesus se encontrou com uma mulher samaritana, eles tiveram uma pequena conversa sobre adoração, né? E a mulher, falando para Jesus, disse: Olha, vocês judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos ali no Monte Gerazim. Ah, e a conversa se desenrolou ao ponto de Jesus dizer: Olha, não é a questão do lugar, não é a questão do local. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, na mente dela, havia uma conexão com a localidade, com uma parte prática, uma parte física da realidade. E Jesus explica que a adoração ela vai além disso. Então, veja, há um aspecto chocante ali naquele primeiro momento de conversa, mas há outros aspectos que eu quero convidar você a refletir. Eu cresci num ambiente religioso, eu cresci participando, inclusive, da equipe de música, da equipe de cânticos. E ali naquele ambiente eu vivia a minha vida, mas embora cantasse, embora tocasse ali na equipe, foi lá, eu imagino quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu fui impactado com a questão do que é verdadeiramente adoração. Então, mesmo que eu já tivesse alguns anos vivendo ali naquele ambiente, eu só fui tomar conta o que significava adoração mais tarde, depois de um tempo na vivência ali. A Bíblia fala muito sobre adoração. Na verdade, a gente tem 400 vezes a palavra mencionada nas Escrituras e mencionada em vários aspectos, às vezes falando da verdadeira adoração e muitas vezes também apontando para a falsa adoração, para a idolatria e tudo mais. Mas o fato de ter tantas vezes essa palavra repetida na Escritura significa que é um assunto importante, é um assunto de relevância na palavra de Deus. Vocês já devem ter ouvido falar de Charles Spurgeon, aquele grande pregador batista do século passado. Ele disse assim: Olha, eu acredito que a grande maioria dos fiéis são adoradores de mente inconsciente e adormecida de um Deus desconhecido. Uh, Foi forte, mas talvez ele reflita, ou essa frase reflita
um pouco da realidade. Nem todo mundo que acredita em Deus e em Cristo o adora como ele deve ser adorado. Então, isso nos leva ao versículo de hoje, que é a história de um homem que foi morto pelo seu irmão, foi o primeiro assassinato da história, registrado, impulsionada por ciúmes, e a história envolvia um momento de adoração, uma adoração aceitável e outra não. Um adorava pela fé e o outro pelo sentimento. Uma adoração era certa e a outra era errada. Então nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11, verso 4, e eu quero desembrulhar alguns aspectos dessa adoração à medida que a gente também vai lembrando da história. Hebreus 11, verso 4 diz assim, eu vou ler a revista aí atualizada, diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Todo o capítulo 11 de Hebreus, ele é ancorado no verso 38 do capítulo 10, que diz ali, o justo viverá pela fé. Então, a partir dessa frase impactante, tomada inclusive do Antigo Testamento, o autor ele vai desembrulhar essa ideia através de muitas histórias. O justo viverá pela fé. E essa, sendo então a premissa do capítulo, vai desenrolar-se na história dos grandes personagens bíblicos. E primeiro personagem, a primeira pessoa da lista é Abel. E por que Abel? Eu diria que é porque Abel foi o primeiro que viveu mais pela fé do que pela vista. Foi aquele que primeiramente teve que viver pela fé. O que eu quero dizer é, Adão e Eva foram criados em um ambiente onde céu e terra se conectavam. Eles estavam cercados de seres físicos e de seres sobrenaturais também. Eles viviam aquela experiência onde Deus mesmo andava pelo jardim e vinha até eles em forma visível, falava frente a frente. Mas a gente sabe o que aconteceu na história. Eles têm aquela experiência, Eva conversa com a serpente, Nahar, né, em hebraico ali, depois a gente vai descobrir em Ezequiel 28 que essa serpente era um querubim, inclusive, um ser sobrenatural. E aquela conversa maluca leva eles à desobediência, a desobediência leva eles à expulsão, uma expulsão que Deus coloca inclusive querubins para proteger o lugar. Ou seja, o acesso à realidade sobrenatural já está negada quando Caim e Abel nascem. Então Caim e Abel eles vão viver uma experiência diferente da experiência dos seus pais. Eles vão viver uma experiência que depende muito da fé. Bom, como nós sabemos, Abel e Caim eram irmãos, eles tinham, como todo irmão, algum tipo de rivalidade, não é? Especialmente depois da queda. Todos nós vivemos algum tipo de rivalidade. Se você tem irmãos, você sabe o que isso significa. Se você tem filhos, você sabe o que isso significa. Nós, de alguma forma, de alguma maneira, vivemos algum tipo de rivalidade na nossa vida e é muito fácil ver essa experiência na vida dos irmãos. Né? E essa rivalidade de Caim e Abel se estendia até o aspecto da adoração. Então, bom, há uma história, né, de dois irmãos que estão ali no acampamento e aí um de repente começa a ajustar o tênis e tal e o outro se assusta, o que foi, que foi? Aí ele, tem um urso descendo ali. E o irmão diz, mas você acha que você vai conseguir correr mais rápido que o urso? E ele fala, não, eu só preciso correr mais rápido que você. Eu tentei, tá? Eu sei que é essa. Mas existe essa rivalidade, tá? E os irmãos vão sempre brigar com essa rivalidade. Eu vou ter que começar a cortar, né? As minhas não estão batendo, né? Bom,
É. Bom, Hebreus capítulo 11, verso 4, nos traz aqui três coisas que eu quero destacar. E talvez você consiga ver essa estrutura no texto, e eu quero só lembrar dessa estrutura. Diz assim, na minha divisão aqui: um correto sacrifício, uma justiça segura e um repetido sermão. Um correto sacrifício, uma justiça segura e um repetido sermão. Então, esses aspectos é o que a gente vai ver aqui. Então, a primeira coisa que a fé produziu ali em Abel foi um correto sacrifício. O verso começa dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Bom, esse verso volta a nossa memória, a nossa atenção lá para Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 descompacta para a gente essa história aqui reduzida nesse único versículo. E ali conta do nascimento de Caim, a primeira coisa em Gênesis capítulo 4. Então, vocês lembram que Deus dá uma promessa para Eva e diz, olha, que dela viria alguém, um descendente, que pisaria a cabeça da serpente. Ela então recebe o primeiro filho com essa esperança, com esse aspecto de fé, e ela dá o nome de Caim a ele, que significa receber ou adquirir. Até no texto original, parece que o que ela está dizendo é adquirir o Senhor, embora a nossa tradução diga adquirir do Senhor. E isso tem muitas implicações teológicas, porque parece que na mente dela, ela esperava que o Messias viesse. E ela já entendia que o Messias seria o próprio Senhor. É possível. Mas o fato é que ela coloca o nome naquele primeiro filho, imaginando que ele seria esse descendente que pisaria a cabeça da serpente. Ela certamente se vê decepcionada anos depois, e a gente não sabe quantos anos, mas talvez muitos anos depois, quando acontece, ou melhor, quando ele revela suas próprias características. Esse Caim, esse primeiro filho, ele não é nem de longe um descendente que pisaria a cabeça da serpente, mas ele é um descendente que faz aliança com a serpente, de alguma forma. Então, certamente aquela expectativa que Eva tinha colocado é perdida. Depois nasce Abel. E o significado do nome de Abel é algo como sopro, vapor. Então, alguns identificam como fôlego, como vida, mas outros identificam isso como uma certa profecia até em torno da vida dele, ou seja, a vida do homem é como um sopro, é como um vapor que logo se esvai. E talvez Abel tenha recebido esse nome meio que como uma profecia sobre o que aconteceria na sua própria experiência de vida. E eles eram irmãos muito diferentes, como a maioria dos irmãos são, né? Caim, ele era um fazendeiro, né? Um lavrador. Abel era um pastor, mais envolvido com a criação de animais. E o que eles tinham em comum é que ambos nasceram depois da queda, ambos nasceram fora do jardim, ambos nasceram debaixo da maldição do pecado. E lá em Gênesis 4, no verso 3, a história continua para desenrolar, então, o que é dito ali, né? E diz assim o texto: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Bom, agora você nota que no verso 3 é dito que aquilo aconteceu no fim de uns tempos. Essa expressão é um pouco enigmática ali, porque não dá para saber exatamente o que isso significa, mas pode ser traduzido também como no fim de um ciclo.
Então parece que há um ciclo onde eles deveriam apresentar a sua adoração ao Senhor. Então, mesmo que o homem estivesse longe, Deus misericordiosamente cria uma situação com os filhos de Adão e Eva para que eles tenham uma relação de adoração com Deus, eles conheçam a Deus de alguma forma. Então, no fim de um ciclo, talvez seja no fim de um ciclo semanal, não sei, 6 dias, e aí no sétimo dia eles viriam então com a adoração? Pode ser. Pode ser, não dá para saber exatamente, mas o fato é que Deus determinou um tempo. Deus determinou o tempo certo para a adoração. Isso não foi algo que eles criaram na sua própria cabeça, mas Deus determina para eles um tempo. No fim de uns tempos, eles deveriam vir para adorar. Além disso, diz que eles trouxeram algo. Então Deus determina um tempo e Deus determina um local. Ambos trazem algo, e se você traz algo, você traz em algum lugar, não é? Você tem um lugar para você levar esse algo, você tem um destino para ele. Então Deus determina um tempo ali e Deus determina um lugar. E isso, como eu falei, permitia então uma relação com Deus, apesar daquela situação de queda. Agora, o texto diz mais. Diz que da parte de Abel, ele trouxe um sacrifício de animal. E da parte de Caim, ele traz algo da terra. Em Gênesis 3, voltando um pouquinho antes, depois que Adão e Eva foram desleais a Deus, eles logo perceberam que estavam nus, eles costuraram folhas, eles tentaram se proteger de alguma forma e eles costuraram folhas para proteger a sua nudez. E Deus disse: não, não é do jeito de vocês. Deus foi lá, matou alguns animais e fez uma vestimenta para eles de pele. Houve um sacrifício ali. E o que Deus estava ensinando naquela ocasião eram algumas coisas seminais que ia se desenvolver em toda a forma de adoração em todo o Antigo Testamento. Eu quero identificar algumas. Número 1, o homem precisa de uma cobertura para o seu pecado. Essa era uma coisa identificada lá. O homem pecou e agora ele precisa de uma cobertura para o seu pecado. Número 2, Deus não aceita uma cobertura feita pelas próprias mãos do homem. Deus providencia a cobertura do jeito dele. Número 2. Número 3. A cobertura para o pecado vem por meio da morte de um substituto inocente. Então essas três coisas estavam ali na relação do Éden mesmo. Quando o homem caiu, ele tinha que entender que o seu pecado precisa de cobertura. 2, essa cobertura não vem pelo jeito dele, pela forma dele, mas como Deus determina. E 3, essa cobertura depende do sacrifício de alguém inocente. Então essa era a estrutura que vai se tornar base para a adoração no restante do Antigo Testamento. E veja, Abel, portanto, traz um sacrifício de sangue. Uma morte substitutiva. Caim vem até o Senhor sem um sacrifício de sangue. Caim ele veio com o fruto do seu próprio trabalho. Ele trabalhou e ele preparou, e ele provavelmente preparou algo bonito até, porque ele fica chateado depois. Então ele deve ter preparado tudo com jeito e tudo mais, mas ele preparou com as suas próprias mãos. Percebe a diferença? Não era assim que Deus tinha estabelecido. Abel ele entrega conforme ele tinha aprendido dos seus pais. Ele entrega um sacrifício, ele entrega um sacrifício de sangue. No Antigo Testamento não era proibido entregar como oferta ao Senhor ofertas de grãos também, mas não sem antes entregar uma oferta de sacrifício de sangue.
Então você podia entregar a oferta de grãos, a oferta daquilo que você tinha do seu trabalho, mas antes você também era exigido que se entregasse uma oferta de sacrifício de sangue. Ah, então veja, eu falei do tipo de oferta, mas havia uma distinção também da oferta de Caim e Abel. No verso 4 de Gênesis, Gênesis 4, verso 4, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Veja, o texto diz que Abel traz das primícias, mas não diz nada sobre Caim. E talvez ele não tenha trazido das suas primícias. Talvez ele tenha preparado ali do jeito dele, talvez do que sobrou, não sei. Mas não é dito, pelo menos, que ele traz das suas primícias. Abel ele traz do melhor. Era o primeiro, era a primícia, era o mais bem cuidado, não era o doente, era o melhor que ele tinha para oferecer ao Senhor. E veja o que isso ensina para nós. Isso ensina que a adoração não vem do jeito que nós determinamos. Não é baseado no meu sentimento, na minha forma, no meu jeito. Porque alguém pode se levantar aqui e dizer assim: ah, mas eu acredito em Deus e eu adoro Ele do meu jeito, da minha forma. Aí eu vou lá, abraço uma árvore e agradeço, ou falo palavras no ar e agradeço ao Senhor e louvo. Essa é a minha forma de adorar. Ora, mas com Deus não é assim. Deus determina a forma como deve ser adorado. E Ele determina a forma, inclusive, para nos proteger. Porque nós poderíamos fazer um monte de bobagem, como os homens fizeram durante toda a história, e continuam fazendo, como forma de adoração. E Deus ele diz: não, não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Eu determino a forma, o lugar, a maneira que deve ser, que eu devo ser adorado. Amados, isso deve tocar muito o nosso coração. E isso deve te fazer preocupar-se com si mesmo e rever. Porque talvez você possa até entregar aqui um louvor exuberante, um louvor cheio de sentimento, mas se não houver um verdadeiro sacrifício, uma verdadeira entrega, talvez não valha de nada. No nosso caso, qual é o sacrifício que purifica a nossa adoração? É o sacrifício do meu Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus. O sangue dele purifica a minha adoração. O sangue dele derramado, o sacrifício dele, desse inocente, do perfeito e único, esse sacrifício purifica a minha adoração. Então, se eu trouxer aqui a adoração do meu jeito, com os meus sentimentos, sem uma verdadeira vida, uma verdadeira conexão com o meu Salvador, com Cristo Jesus, com o verdadeiro sacrifício, a oferta válida diante de Deus, não vale de nada. Pode ser o melhor, pode ser o mais cheio de sentimento, pode ser o mais exuberante, mas se não estiver conectado com o verdadeiro Cordeiro, o sacrifício perfeito, a adoração não tem valor nenhum. Veja, não é pela exuberância da coisa. Talvez o Caim tenha preparado ali do seu jeito, o melhor que ele podia. Talvez, talvez não. O que importa não é a sua forma, o seu jeito. O que importa é o jeito de Deus. E o jeito de Deus não é pela sua mão. Eu é quem determino. E eu determinei que a adoração seria válida por meio do sacrifício. Do sacrifício do meu filho. Então ele faz válida a sua adoração se você estiver verdadeiramente conectado com Cristo Jesus. Se não estiver, não teve sacrifício de sangue. Não teve valor diante do Senhor. Pode ser a mais afinada, a mais exuberante, a mais bonita adoração em termos de música ou de qualquer outra forma de adoração que você queira entregar, mas se não estiver verdadeiramente conectada com Cristo, não tem valor.
1 João 3 diz que Caim era do maligno. E o seu tipo de adoração era também. Era uma sugestão do maligno. Não era uma adoração orientada por Deus. Era uma adoração que visava o seu ego e não a glória do Senhor. Porque é por isso que quando Deus rejeita, ele fica chateado. E veja, as aplicações para nós são óbvias também. Primeiro, como eu já falei, a gente não pode trazer de qualquer jeito. A forma de adorar é prescrita por Deus. E eu não posso me aproximar sem o sacrifício de sangue. Sem Jesus, mesmo a mais exuberante adoração não tem valor espiritual. E ela não pode ser para manifestar a glória do meu ego ou a glória dos meus sentimentos. Mas ela é direcionada ao Senhor e para a glória dele. É de verdade uma entrega humilde ao Senhor, uma entrega humilde de adoração ao Senhor. Eu sei, parece muito restrito e muito exclusivista, e tem gente por aí que reclama que os cristãos são exclusivistas. E eu digo, olha, sim, mas não é por nossa culpa. Deus determinou assim. E ele determinou que o jeito dele é este. É por Cristo. É pelo sacrifício dele que a adoração é válida. E assim, o caminho é estreito, há só um modo de se aproximar de Deus. E como eu falei, é pelo sangue. O seu culto pode ser o mais exuberante, mas não vai ter valor se não estiver ligado ao sacrifício. No nosso caso, o sacrifício de Cristo. Bom, no exemplo de Abel, nós temos então o correto sacrifício. Esse foi o meu primeiro ponto. Eu quero voltar para o texto lá de Hebreus 11:4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. A segunda coisa que Abel demonstra aqui é que, pela fé, ele entrega uma justiça segura, um correto sacrifício, uma justiça segura. Diz assim: pela fé, Abel obteve o testemunho de ser justo. Há algo importante aqui. A palavra fé, em hebraico, amã, em grego, pistes, em latim, fides, todas essas palavras elas são a raiz para a expressão fidelidade. Fidelidade. Então, você precisa conectar na sua mente que a fé bíblica, a ideia de fé na Escritura, ela está vinculada a uma fidelidade ao Senhor. Não é só acreditar e viver de qualquer jeito. Não é só acreditar e seguir com a sua vida do jeito que você quiser. Você precisa crer e você precisa ser fiel ao Senhor. Porque a verdadeira fé, ou a fé bíblica, ela está vinculada à ideia de fidelidade. Se você crer e você não for fiel ao seu Deus no seu proceder, você não pode dizer que verdadeiramente crê, porque a verdadeira fé, ela vai te conduzir à fidelidade. Ou seja, a minha fé em Deus, ela me fará procurar entender o que Deus espera de mim, e a minha resposta de fé será viver em fidelidade a Ele. Por causa da fé, eu vou procurar entender o que Deus espera de mim, e a minha resposta de fé é viver em fidelidade a Ele. A verdadeira fé, ela é obediente. E essa é uma outra camada profunda da adoração que também está presente na história de Caim e Abel. Se você volta lá para Gênesis 4, o texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Perceba aqui que o texto não diz: Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Não é isso que o texto diz. O texto diz que agradou-se o Senhor de Abel
e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Percebe a diferença? Ela parece sutil, mas ela é de profunda importância. Na linguagem hebraica, tudo que vai escrito na frente toma maior importância no texto. Então, se você vê alguma coisa colocada na frente, é porque o assunto principal é aquele. Que é um exemplo, Gênesis 1:1 diz o que nas traduções? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Nas traduções mais antigas. Por quê? Ele não podia dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra. E por que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra? Porque o assunto não é falar diretamente sobre Deus. O assunto é falar sobre a criação, sobre o que Deus fez. Então o termo ele fica na frente. Quando a gente chega em Gênesis 4, diz, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O que ele está dizendo é que a ênfase está na pessoa. E depois na oferta. Isso é de extrema importância. É tão forte isso no texto que o texto continua dizendo quando Caim fica bravo, descai o semblante dele, diz assim, Deus fala para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ele diz, se você proceder bem, não é certo que vai ser aceito? Então, a fé, veja, envolve fidelidade. E fidelidade envolve deixar os seus próprios meios, os seus próprios desejos para lá e se acomodar ao que Deus deseja de você. Deus diz a Caim, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E enquanto isso, Abel ele esteve atento ao que Deus desejava dele. Então a fé de Abel revela a sua obediência. Eu posso dizer, olha, o homem está incuravelmente viciado em fazer as coisas do seu próprio jeito. Agora, quando você abre mão da sua própria vontade, quando você abre mão do seu próprio jeito e se rende à vontade de Deus, é aí que você começa a enxergar então o caminho da graça. O meu ponto é que a sua adoração ela não se resume a um momento, a uma atitude, a uma situação onde você se encontra com os seus irmãos. A sua adoração é o resultado de uma vida de fidelidade. E Deus aceita a adoração daquele que é fiel, daquele que vive uma vida de fidelidade. Por isso a Bíblia insistentemente nos diz que não basta louvar com os lábios se o coração estiver longe do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? Vocês me adoram com os lábios, com a boca, mas o coração está longe de mim. Isso não funciona para Deus. Porque a verdadeira adoração e a verdadeira fé, ela depende de uma vida de fidelidade. Então veja, o seu louvor precisa se sintonizar com o coração de Deus. E isso significa algo muito mais profundo. O seu louvor público é um reflexo do seu louvor prático, pessoal, de vida diante do Senhor. A adoração ela não se trata de uma atividade, ela se trata de uma identidade. Nós somos adoradores e nós seremos adoradores se mantivermos fé, ou seja, se mantivermos fidelidade àquele em quem cremos. Assim, como eu falei, não adianta você viver de qualquer jeito, você viver nos seus pecados, você ser infiel a Deus no restante dos seus dias e depois entregar uma oferta de adoração ao Senhor. Se a sua oferta não for sinceramente reconhecida com um arrependimento, se não for acompanhada de um sangue substitutivo que te purifica
E se não for acompanhada de uma resposta de fidelidade, ela não tem valor diante do Senhor. Então entenda a importância de ter fé e entenda a importância de ser fiel. A verdadeira fé é obediente. Se a fé é verdadeira, se a fé é verdadeira, ela vai produzir uma vida de obediência verdadeira também. Não é isso que nós vimos em Tiago, quando nós estudamos Tiago da última vez? A fé sem obras é morta. A sua fé precisa vir acompanhada de uma resposta de fidelidade. Então, uma adoração agradável a Deus começa com uma vida agradável a Deus. E uma vida agradável a Deus é exatamente isso, uma vida de fé e fidelidade ao Senhor. Então avalie a sua adoração e comece avaliando a sua fidelidade. Comece avaliando a sua fé. Se o alvo é adorar, porque nós aprendemos pela Escritura que o homem foi criado para viver essa relação com Deus, para adorar ao Senhor e desfrutar da sua presença eternamente. Se nós fomos criados para isso, se esse é o alvo, então nós precisamos avaliar a nossa adoração. Mas antes disso, nós precisamos avaliar a nossa qualidade como adoradores. Então, a fé de Abel produziu 3 coisas: um correto sacrifício, uma justiça segura e, finalmente, um repetido sermão. Hebreus 11, verso 4 diz: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. E é interessante como o autor coloca dessa forma, né? Mesmo depois de morto, ainda fala. Qual foi o desenrolar da história de Abel? Abel ele deixou um exemplo para o seu irmão mais velho de como deveria ser a verdadeira adoração. Talvez ele não estava muito consciente da disputa que eles tinham quanto a isso, mas o fato é que, pela atitude dele, pela fidelidade dele ao Senhor, ele deixou um exemplo para o seu irmão. E Caim ficou irado com o fato de Deus ter se agradado de Abel e de sua oferta, e não ter se agradado dele e da oferta dele. E ao invés de se arrepender e de se voltar para Deus com uma atitude de fidelidade, ele se virou contra o seu irmão. A sua rebeldia, ele sabe, ele não pode alcançar diretamente ao Senhor. Então ele vai alcançar aquele que exemplifica o que deve ser uma vida com o Senhor. Isso tem um monte de impacto para a nossa reflexão do dia a dia, mas o que eu quero apontar é que Caim, ele olha para aquele que é um objeto da sua desavença, que faz dele um comparativo negativo, e ele pretende eliminar aquele comparativo negativo, mesmo que seja o seu próprio irmão. E ele, com brutalidade, leva o seu irmão ao campo e mata o seu irmão ali. Que terrível! Esse é um quadro assim brutal do pecado. Imagine o irmão tirando a vida do seu próprio irmão. E com brutalidade, a primeira geração depois do Éden é marcada por um brutal assassinato. Isso é terrível, mas isso revela um quadro do que é a vida do pecado. Porque Deus vai até Caim e pergunta para ele: onde está Abel, seu irmão? E a resposta de Caim só agrava o pecado, porque além de ser absurdamente irreverente, ela também é mentirosa, porque ele diz: eu não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Uau! Não é que Deus não soubesse, Deus sabia, mas Deus queria que Caim assumisse a responsabilidade. E é por isso que ele fala com Caim: onde está o seu irmão? E como eu sei que Deus sabia? Bom, ele fala. Mas veja, Caim
mente. E nós temos ali um homem infiel, irado, ciumento, mentiroso, assassino e irresponsável. E tudo isso reflexo do que o pecado faz em nós. Por isso a Bíblia diz: Caim era do maligno. E não é pouca coisa. Esse é o desdobramento do que o pecado faz no coração do homem. Deus diz que o sangue de Abel clamava da terra. Então Deus sabia. O sangue do seu irmão clama da terra. Agora, o autor de Hebreus diz que a fé de Abel, pela fé, mesmo depois de morto, ainda fala. E não é interessante como essas coisas estão conectadas? Depois de morto ele falou, ele clamou ao Senhor, não é? Como se o sangue dele estivesse clamando ao Senhor. E o autor de Hebreus usa um pouco dessa figura e ele transforma numa nova e bela figura. E o significado é esse. Abel, mesmo que tenha sido o primeiro a morrer, ele prega através da sua fé a mesma mensagem a cada geração. E ele prega hoje para a nossa geração aqui. A mesma mensagem. A mesma mensagem de fé. Nos Piratas do Caribe, da Disney, tem uma frase que diz assim: homens mortos não contam histórias. Ela funciona dentro do contexto do filme, mas ela não é verdadeira. Porque este homem conta a história, mesmo depois de morto. E uma forte história de fé e de adoração. A verdade é que cada vida deixa uma marca. E toda vida se torna um testemunho, para o bem ou para o mal. A sua vida se torna um testemunho. A sua vida deixa uma marca. James Moffat disse: a morte nunca é a última palavra. Quando um homem deixa este mundo, seja ele justo ou injusto, ele deixa alguma coisa no mundo. Ele pode deixar algo que vá crescer e se espalhar como um câncer ou um veneno. Ou ele pode deixar algo como a fragrância ou o perfume de uma bela flor que permeia a atmosfera com beleza. Então você sempre vai deixar alguma coisa. Você sempre vai deixar alguma marca. O que quer que você faça, vai deixar alguma coisa. A pergunta é: o que você vai deixar como seu legado? O que você deixa? Qual é a marca que você deixa? Abel deixou um legado. Caim deixou também. Você não vê ninguém dando nome nem para cachorro de Caim, não é? Ele deixou um legado. Abel deixou também. E a mensagem que Abel deixou é: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele vai viver pela fidelidade. Ele vai viver por uma vida de adoração. Ele vai viver com um sacrifício que exige dele algo. Não um sacrifício barato. Não aquele tipo de adoração que você assiste deitado na sua cama, de longe. É aquele que exige sacrifício. É aquele que te faz entregar. É aquele que te levanta pelas suas forças. Ou pela sua fraqueza. E faz você reconhecer que maior que a sua fraqueza, ou maior que o seu sofrimento, está um Deus diante de você. Que deve ser adorado. E que te chama a uma vida de adoração e uma vida de fidelidade. E essa é uma adoração que exige algo mais do que uma vida simples. Uma adoração que exige fidelidade, que exige entrega, que exige sacrifício. E que seja acomodada com a vontade do Senhor, em todos os pontos possíveis. Donald Gray Barnhouse ele diz sobre Abel: neste ponto da Bíblia, a estrada para a cruz começou a ser construída.
Porque ali temos um homem que viveu pela fé e morreu pela fé. Caim foi o primeiro hipócrita religioso da história. Primeiro hipócrita religioso da história. E Abel, por outro lado, foi o verdadeiro adorador. A questão é qual é o exemplo que eu vou seguir. E bom, se você quiser seguir pelo exemplo de Abel, e eu te convoco a fazer isso, eu urjo para que você faça isso, você precisa de um sacrifício de sangue. Você precisa de Cristo Jesus. Sem Cristo, não há adoração. Sem Cristo, você não pode se aproximar do Senhor. Sem Cristo, você não pode nada. Não há possibilidade. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E esse espírito precisa vir por meio do sacrifício de Cristo. É só por ele que você recebe o espírito do Senhor, o espírito da verdade. É só por ele que o seu sacrifício se torna verdadeiro, a sua adoração se torna significativa, tem peso e valor diante do Senhor. Então, no fim das contas, a mensagem vai ser sempre essa, eu volto a repetir. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, com todo o seu coração, para uma vida de fidelidade a Ele, faça isso hoje. Faça isso agora. Entregue-se ao Senhor. Creia no Senhor Jesus. Porque sem isso, nada que você faça religiosamente tem qualquer valor para o Senhor. Você pode vir semana após semana na igreja. Você pode cantar todos os cânticos, passar no seu Spotify. Você pode cantar no seu carro. Você pode fazer o que quiser. Sem Cristo, nada disso tem valor diante do Senhor. Você precisa do Senhor Jesus. Você precisa do sangue derramado, do verdadeiro e único sacrifício, porque essa é a forma de adoração que Deus aceita, a única, com verdadeiro sacrifício de sangue. E o Senhor Jesus fez isso por mim e fez isso por você. Então você quer um relacionamento verdadeiro, íntimo com o Senhor, quer desfrutar da presença do Senhor, quer viver na presença do Senhor e gozar dessa presença, então você precisa de Cristo Jesus. Sem Ele não há. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdadeira adoração depende de Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, com o desejo, ó Deus, sincero, de sermos verdadeiros adoradores. Nós revemos agora a nossa adoração, ó Pai. Queremos, ó Deus, que ela se adeque àquilo que o Senhor estabelece na sua palavra. Assim, ó Deus, nos dê a graça de adorar-te, ó Pai, da maneira como o Senhor deve ser adorado. Nos dê a graça de fazer isso, ó Deus, debaixo de uma vida de adorador, debaixo de uma vida de fidelidade a Ti e debaixo do sacrifício santo, pleno e perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, sem Ele não há valor o que fazemos. Sem Ele, ó Deus, nossas reuniões são vazias, não passam de encontros sociais. E nós queremos mais do que isso, nós queremos o Senhor, nós queremos viver diante do Senhor, agradar ao Senhor, ó Deus, e termos o nosso coração preenchido com a Tua presença e uma vida plena contigo, ó Deus. Sem o Senhor nada disso é possível, sem Cristo Jesus nada disso é possível. Ó Pai, então agora, Senhor, se há entre nós pessoas que ainda não entregaram as suas vidas verdadeiramente ao Senhor, que não depositaram a fé em Cristo Jesus como único, perfeito, suficiente Salvador,
que ainda não vivem, ó Deus, uma vida de fidelidade ao Senhor, ó Deus, que representa essa mudança que vem do Teu Espírito, que então os capacita de serem adoradores em espírito e em verdade. Ó Deus, que o Senhor haja com a Tua graça, Pai. Que o Senhor haja com o Teu amor. E que o Senhor, ó Deus, tire o coração de pedra e transforme em coração de carne. Que seja um coração que bata, ó Deus, que pulse, diferente de um coração de pedra. Um coração vivo, ó Deus, que pulse com a vida do nosso Salvador, que morreu sim, que se sacrificou sim, que derramou seu sangue sim, mas que também ressuscitou. E hoje vive e revela a glória da vida, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, nós te rogamos, Pai, que pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, o Senhor toque, ó Pai, nos corações essa noite. Toque nos corações dos seus adoradores que talvez tenham adorado de lados e não de coração. Toque em nossos corações, ó Deus. Mova-nos, Senhor, para uma vida de fidelidade a Ti, ó Pai. Uma vida de sacrifícios. Uma vida de entrega, ó Pai, conforme o Senhor nos ensina. E, ó Deus, se há entre nós aqueles que não são capazes de Te adorar ainda porque não têm o Senhor Jesus, que o Senhor, ó Deus, mova-os para perto de Cristo e que haja salvação, ó Deus, e que o céu celebre, que os anjos que nos acompanham em adoração toda vez que nos reunimos celebrem com grande fervor e alegria o que o Senhor faz no coração daqueles que se entregam a Cristo Jesus. Que hoje haja celebração, que hoje haja adoração na terra e nos céus, para a glória do Teu nome, para o bem do Teu povo, para a alegria daquele que entrega-se a Cristo Jesus. Nós oramos em nome dele, que é o nosso Rei, nosso bendito Senhor, nosso Salvador, o nosso sacrifício perfeito, que nos salva, que nos transforma, que nos ama até o fim, o nosso Senhor Jesus. Amém.